Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor nessa noite? É uma alegria para todos nós, amém, estarmos aqui. Vamos orar, para a gente passar então para o momento da palavra. Nosso culto a Deus, ele já iniciou, amém? Na realidade, nós vivemos ou deveríamos viver um culto constante, um sacrifício constante ao nosso Deus, mas o nosso momento de culto ele iniciou já. Mas vamos orar para que Deus e para que o Espírito Santo nessa hora possa nos auxiliar. Ele é o auxiliador, ele é aquele que convence os nossos corações. Pai, nós somos gratos a Ti nesta noite. Nós louvamos, Pai, a Tua beleza, nós louvamos a Tua santidade, nós louvamos, Deus, a oportunidade que nós temos, Pai, de nos sentar, de falar, de ouvir a Tua palavra. Deus, nós não temos palavras por isso. E nós agora, Pai, iremos nos debruçar um pouco, Pai, na Tua palavra, para ouvir a Tua voz, Deus. Que não seja a minha fala, que não seja, palavras humanas, mas que seja o Teu Espírito Santo, Pai, falando conosco nesta noite. Somos gratos a Ti, Jesus. Amém. Se não ficar difícil aqui, só vou botar um pouquinho para frente, Gabi. Que eu fiquei bem no meio do tapete aqui, eu ia cair. Amados, hoje então estamos aí, dia 21 hoje? 21. Mês de julho. Hoje começou o inverno, é isso que me falaram, né? E se você viu um videozinho que eu botei lá nós botamos na realidade, nas redes sociais essa semana, eu falei sobre algo e é isso que nós vamos conversar nessa noite. Antes de começar, eu queria perguntar para vocês se vocês conseguem ver o que está na minha mão aqui. O microfone? Vocês conseguem ver o que é isso aqui? Uma semente? O Gabi deu cola, o Gabi estava aqui na frente, ficou fácil, né? Isso aqui é uma semente, meus amados. Uma semente de laranja, desculpem, é de laranja umbigo. É que eu não achei de bergamota antes de vir para o culto, mas era para ser, vamos fingir que é uma semente de bergamota. Então eu vou deixar aqui a semente para a gente olhar para ela. Lipe, me autoriza, Lipe? Depois tu tira quando tu for cantar. Eu tenho uma outra coisa para mostrar para vocês. Que é isso aqui. Isso aqui é uma bergamota, meus amados? No inverno a gente come muito aqui no sul. E ontem nós estávamos lá, com os homens, lá em casa, e o pessoal comeu daquela bergamota, daquela árvore, que eu plantei não sei quantos anos atrás. E meus amados, eu queria perguntar para vocês essa noite, como disso aqui, nós chegamos neste produto final aqui? Como? Como? E essa é a pergunta que eu quero que a gente tenha em mente nessa noite para iniciar essa pregação. Obrigado, Rafa. Como de uma semente tão pequena, nós temos um fruto. Isso aí tem a ver com a seiva, tem a ver com os nutrientes que vêm da terra. Daqui a um pouquinho a gente vai perguntar para uma pessoa leiga, ela vai te dizer com as palavras dela. Tu vai perguntar para um agrônomo, uma pessoa que trabalha com isso, ele vai te explicar uma baita explicação.
mas ele não vai conseguir te dar a explicação completa. Inclusive, ele não vai conseguir reproduzir esse crescimento. E aqui, meus amados, está o nosso tema da pregação de hoje, que é o crescimento, ele vem de Deus. Você pode dizer um amém? Amém. Amém. Graças a Deus que vem de Deus. Porque se fosse de nós, ia crescer tudo errado. Se fosse com os nossos padrões, cresceria totalmente errado. E graças a Deus que o crescimento vem de Deus. Se nós formos pensar, a minha área, eu sou alguém da área da elétrica, da eletrônica. E eu aprendi como que uma corrente elétrica vai de um lado para outro. Mas se eu for pensar de fato, como que existe um polo negativo, um polo positivo, meus irmãos? Eu não sei chegar na explicação lá na raiz da coisa. E a segunda pergunta que eu gostaria que nós tivéssemos em mente nessa noite é o quanto nós ajudamos e cooperamos para que de uma semente nós tenhamos uma fruta. E obviamente, eu não vou falar aqui de bergamoteira, porque eu não entendo nada de fruta. Mas eu queria que nós tivéssemos, no início dessa pregação, essa pergunta. E eu queria que vocês ficassem espantados comigo, se vocês me permitissem. Cara, como que isso cresce? Como que acontece isso? Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 1. Amados, antes de ler, vou falar um breve contexto aqui. Paulo, ele escreve essa carta, não sabe ao certo quantos anos, mas depois de ele mesmo ter em sua segunda viagem missionária, fundado a igreja de Corinto. Lá, segundo os estudos, ele permaneceu durante um ano e meio mais ou menos, e ele deixa a igreja aberta, deixa a igreja instituída, e depois dessa segunda viagem missionária que ele abre a igreja, ele então escreve essa carta de 1 Coríntios. Tá? Esse é o contexto. E vamos ler então. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos, por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento, ele veio de Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja
como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém edifica sobre o fundamento... vamos de novo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, é prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a mostrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém? Amados, Paulo, depois de ter fundado a igreja, depois de ter ido embora, ele tem notícias de que a igreja, ou de como a igreja estava. E ele levanta aqui, nos primeiros quatro versículos, o problema que estava acontecendo. Paulo, ele basicamente, ele fala para os coríntios que ele não pode falar para eles como adultos espirituais. Ele tem que tratar e conversar com eles como se eles fossem criança. E ele fala isso, e ele diz, e nós vamos ler de novo agora pausadamente, ele diz que ele não pode falar. E ele diz que ele ainda não pode falar. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei de beber leite, e não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Amados, aqui, e nós vamos falar, sim, o tema da pregação é que o crescimento vem de Deus. Mas nós podemos refletir sobre a nossa vida espiritual, quando eu falo no âmbito particular. Nós podemos refletir sobre a nossa vida em comunidade, quando nós olhamos no âmbito comunidade. Segundo quais padrões nós temos andado? Segundo quais padrões? É segundo o Leandro ter andado, segundo o padrão do Leandro, segundo o que ele acha que é o correto? Como o Leandro tem andado? Que padrão o Leandro tem seguido? E aqui Paulo revela algo, meus amados, que aquele que vive seguindo ou vive a sua vida em padrões humanos, ele vai seguir sendo alimentado com leite. Ontem nós falávamos, estava lá no meio da produção em, como é que é? Automática, né? Nós automatizamos nossa produção em linha, né? Um cortava, o outro serrava, o outro pintava e aí outro pregava. E aí o irmão Heron falou sobre que agora a netinha vai começar a comer comidinha devagarinho. E aí eu me lembrava, quer dizer, eu tenho poucas lembranças, eu até falei para ele, eu tenho poucas lembranças, meu irmão. Mas tem algumas lembranças, eu tenho, né, de lembranças assim, às vezes eu esqueço. Mas sobre essa fase da criança se alimentar, e eu me lembro, óbvio, eu me lembro que tem a fase do peito, tem a fase que vai no leitinho ali, já sai do peito, e às vezes não pega peito, não sei o quê, e aí tem o pessoal que entende disso, né, para ajudar. E depois tem a fase que é a fase do alimento sólido, tem que cuidar, tem que amassar, porque se pegar o feijãozinho ou o arrozinho ali pode engasgar.
E Paulo aqui, ele está dizendo que por causa que os coríntios, eu ia falar os corintianos, os coríntios eram imaturos, eram bebês espirituais, eles precisavam continuar no leitinho. Mas por que eles eram assim, amados? Paulo está dizendo que é porque eles viviam segundo os padrões deles. Eles levavam uma vida segundo o que eles pensavam e achavam que era correto. Se você for ler o livro de Juízes, Juízes é um livro que fica em uma transição de uma época onde o povo de Israel ele era conduzido por líderes ali, né? Tinha Moisés, tinha depois, enfim, para uma época de reis. E nessa época aí tem os juízes no meio. Se você for ler em Juízes, não me lembro bem onde está porque eu não pesquisei, mas fala assim, ó, que na época dos juízes, cada um vivia e fazia o que achava que era certo. Mas não é assim que nós cristãos devemos viver. Em uma vida de comunidade, nós vivemos pelos padrões de Cristo. A vida de um cristão, ela é uma vida que vive segundo os padrões de Cristo. E Paulo aqui, ele traz o problema inicial, que é eles viverem segundo os seus padrões. E ele fala, ele materializa esse problema, ele dá nome ao problema. Que é, no versículo 4, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês vivem segundo os padrões humanos? Eu não estava lá para viver como de fato era isso. Mas claramente eles depositavam em Paulo e Apolo muita coisa e grande parte da sua fé para dizer isso. Eu pertenço à turma de Paulo. Porque Paulo diz que é assim, é assado. Mas Apolo, ele diz que é assim, é assado. Eu sou mais a turma de Apolo. Hoje talvez a gente poderia falar, né, sem entrar aqui no mérito da questão, eu sou arminiano, eu sou calvinista, eu sou wesleyano, sei lá o que você é. Eu sou da igreja nome A, eu sou da igreja nome B. Mas isso expressava, na realidade, algo mais profundo. Isso expressava, segundo o Paulo está falando, quando eles se partidarizavam isso, eles expressavam que eles viviam segundo os padrões humanos. E esse é o ponto que nós precisamos focar nessa noite, meus amados. Nós não podemos viver, nós não podemos ter nossa vida espiritual segundo os nossos padrões. Essa semana nós conversávamos com o pastor Luiz e a irmã Nena lá em casa. Vamos tomar um café, pastor? Ele me convidou, né? A gente se combinou ali. Que hora tu solta, Leandro? Solta 5h30. O café foi até as 9h30, né? Até as 9h30. É muito bom quando a gente senta numa mesa e conversa. É muito bom quando nós sentamos e nós compartilhamos. E nós falávamos muito sobre essa sensibilidade, meus amados, que é viver em comunidade e que é entender o que é estar numa cidade, estar num contexto, estar numa igreja, entender que nós precisamos estar em constante oração pelo ambiente que nós vivemos, pela igreja que nós vivemos, pela comunidade, pelo trabalho. Muitas vezes, nós estamos em comunidade e nós esquecemos. Nós esquecemos, talvez, o nosso espaço, nossa liberdade, o quanto está machucando ou não o irmão. A nossa responsabilidade no reino. Nós temos uma grande responsabilidade no reino e lá no fim nós vamos falar mais sobre isso. Mas Paulo traz o problema. E Paulo já traz uma resposta imediata. Quem é Paulo? Quem é Apolo?
Os irmãos sei que acompanham futebol, sabe quem que eu lembrei disso aqui? Quem é adorado. Quem lembra daquela frase do... Ninguém lembra? Um irmão levantou a mão e disse amém. É coisa de futebol, né? Coisa de Grêmio e de Inter. Mas não foi assim que Paulo falou. Mas ele diz quem é Apolo? Quem é Paulo? Se ele tivesse completado aqui, por acaso algum deles morreu por vocês? Por acaso algum deles entregou a sua vida por vocês? Quem é Paulo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? É muito fácil de trocar Apolo, Paulo. Mas quem são eles, meus amados? E Paulo já responde, eles são servos, por meio de quem vocês creram. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Então a resposta imediata de Paulo é essa. Vocês não têm que olhar para a facção A ou para Paulo. Facção fica feio falar hoje, né? Vocês não têm que olhar para Paulo, nem para Apolo, e pensar que vocês pertencem mais a um a outro, ou a outro. Eles são apenas servos. E aí Paulo ele vai, e no versículo 6, ele vai um pouco mais profundo na resposta. Ele fala assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E esse é o nosso tema. Meus amados, cada um de nós tem a sua história com Deus. Em 2 minutos aqui, eu me converti em 93, desculpa, errei um ano. Com 9 anos. Com 9 anos. Alguns irmãos que estão aqui estavam lá. Talvez até acharam um absurdo aquele gurizinho de 9 anos descer as águas do batismo. Mas eu incomodei meu pai, incomodei o pastor até eles deixar. E eles tiveram que deixar. Sou pastoreado pelo primeiro pastor que teve um papel fundamental na minha vida e na minha fé, por um segundo pastor que teve um outro papel fundamental, por um terceiro pastor que teve um outro papel fundamental, por um quarto pastor que teve um papel fundamental. E aqui estamos nós. Cada um deles teve um papel, e um papel que foi importante. Eles foram usados por Deus, mas o crescimento não veio de nenhum deles. E se algum deles pensou que eles fizeram muita diferença e total diferença na minha vida, desculpa, eles foram apenas servos usados por Deus. Porque existe um, e esse é Cristo, Jesus Cristo, a quem nós nos reunimos aqui, nessa noite fria, nós saímos da nossa casa, a quem nós adoramos, amém? Nós adoramos a Jesus Cristo, amém? Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, é a Ele que nós adoramos e é dele que vem a vida, é dele que vem o crescimento. Meus amados, nós somos apenas servos. Servos por meio de quem? Fala comigo, nós somos servos, por meio de quem? Mas o papel vital no processo todo, em cada processo, eu estou dizendo cada vida, agora nessa comunidade, o papel vital dessa cidade, do Evangelho, do Reino, o papel vital em formar uma noiva perfeita, não é nosso, é de Cristo, é de Deus, eles que têm esse papel. O crescimento veio deles, ou vem deles. Meus amados, ontem essa pregação, bom, eu fiz o vídeo da bergamota lá, né? Mas eu não tinha feito essa pregação. E aí o Senhor veio falando comigo
muito nessa semana sobre isso, e o Espírito Santo não fala só sobre isso, fala sobre outras coisas. Quem prepara a pregação que sabe. Quando você vai, pelo menos comigo é assim, quando chega próximo a uma pregação que a gente sabe com antecedência, a gente, Senhor, mas tá, tem aquele tema, né? Mas tem aquele tema que o Senhor tem falado comigo. Tá, mas aí tu ora também, tu ora. E aí às vezes Deus muda o tema, é uma loucura. A maneira que sai a pregação é uma loucura. Mas aí ontem nós estávamos lá visitando o irmão Pedrinho. E o irmão Pedrinho lembrou sobre o que aconteceu lá com o povo de Israel. Algum irmão aí com voz de trovão pode ler para nós em Deuteronômio 29:5? Carol, vou botar aqui. Quem quer ler, pode ler para o telão lá. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. Vocês já viram um calçado aumentar de tamanho? Vocês não viram, meus amados. Vocês nunca viram isso. Mas se vocês estivessem lá, vocês tinham visto. Vocês já viram roupas sendo usadas por 40 anos? Você já pensou numa roupinha de bebê e crescendo durante 40 anos? É isso que fala aqui que aconteceu. E nós falávamos ontem e nos alegrávamos lá na visita porque o Senhor, né, tem feito grandes coisas, amém? E o irmão Pedrinho lembrou disso. Porque esse trecho mostra, meus amados, o quão nós somos dependentes de Deus. O quanto a soberania é dele. O quanto é ele que dá o crescimento. O quanto é que a vida vem dele. Quando nós falamos em crescimento, nós podemos falar em vida. E, meus amados, o que Satanás quer é nos roubar a vida. E o projeto dele é nos roubar a vida. E Deus, em Cristo, nos traz de volta a vida. Amém? Existe um papel central que é o papel de Deus. Existe uma soberania que nós muitas vezes declaramos com a nossa boca. E que nós muitas vezes, meus amados, e na realidade, nós não temos condições de compreender de fato 100% da soberania. O Luciano falava aqui sobre os serafins que cobriam o rosto, porque, meus amados, estou falando de criaturas celestiais, criaturas que cobriam o rosto porque não podiam ver a Deus, a glória de Deus. Quando nós falarmos em soberania, nós precisamos lembrar, lá do que Paulo fala, eu sempre falo isso, porque ele sempre fala sobre ele viver no momento que ele estava vivendo como alguém que olhava a imagem num espelho embaçado. Ou seja, ele está dizendo que ele não compreende muito bem, mas que um dia ele vai compreender de fato. Agora, esse espelho embaçado, meus amados, já é o suficiente para que nós sejamos resgatados da morte para a vida. Nós fomos resgatados da morte para a vida. Lá no jardim, pensa comigo, vamos voltar lá no jardim. Vamos refletir um pouquinho, rapidinho. Nós vemos um ser humano que ele era suprido por Deus. Se você puder usar esse termo. Nós vemos um ser humano que ele não precisa trabalhar. E a gente gosta, né, de trabalhar. Gosta, né? Amém! E aí o trabalho, ele é uma das consequências do nosso erro, do pecado. Mas ele não tem muito a ver com uma punição, mas tem a ver com o seguinte:
Tu escolheu não ser, tu escolheu viver uma vida onde não seja o teu 100% suficiente. Tu escolheu ser humano. Então agora tu vai aprender. Tu vai ter que trabalhar para te sustentar e para comer. Essa é a condenação, uma das condenações do jardim. Ou seja, é o fato de nós, alguém que era totalmente... Cara, para quem eu falei essa semana? Foi para Kelly? Sei lá. Acho que nós estávamos vendo os vídeos da Maria Elisa, né? Os primeiros chorinhos ali. E eu fiquei pensando assim, cara, como é que pode? Ela estava sendo alimentada pelo umbigo. E do nada ela tem que ir pro TT. E sabe que tem que fazer. E faz. Quando não faz, vai para uma mamadeira. Mas faz. Ela entende, sem entender muito bem, eu acho pelo menos, porque eu não me lembro quando eu estava lá, que ela precisa buscar. Mas ela olha só que loucura, ela é suprida pelo cordão umbilical na gravidez. E falando sobre isso, eu penso, meus amados, o projeto de Deus, ele é que a natureza, que a criação seja totalmente sustentada, autossuficiente, não autossuficiente em si, mas nele, suficiente nele, dependente dele 100%. Isso foi no jardim, isso vai ser na glória. Leandro, mas eu não quero ficar cantando aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, santo, santo, santo. Meus amados, sei lá como é que vai ser, mas a gente vai estar num estado 100%, não sei. Imagina algo feliz na tua vida. Imagina o momento mais feliz da tua vida. Pois é, multiplica pelo infinito. Isso é o que tu vai estar na glória. Alguém que está agora na vida, sendo sustentado, sendo suprido, sendo nutrido por Deus. Esse era o projeto. E esse projeto falhou? Claro que não, meus amados. Deus não é um engenheiro ruim. Deus não erra nos projetos. Basicamente o que ele faz? Ele escolhe. Ele deixa o homem escolher. Ele deixa o ser humano escolher se quer ou se não quer ser suprido por ele. Em Jesus. E como Deus faz isso? Como Deus faz isso? Como Deus faz que nós sejamos supridos nele? O projeto de Deus se manifesta e é revelado em Jesus. Em Jesus, meus amados, quando nós dependemos de Deus, quando nós acreditamos e cremos no Filho de Deus, é quando nós voltamos a uma realidade de quem é suprido por Deus. De quem acredita em Deus e confia que Ele está na soberania, sentado no trono do santuário. Porém, vivemos essa guerra agora. É essa guerra. Aqui eu faço meu padrão, aqui eu vou pelos padrões de Cristo. Porque é uma guerra. É uma guerra. Esse é o processo de santificação. Se nós estivéssemos santos já, eu nunca conheci ninguém santo. Totalmente. Nós vivemos um processo. E é por isso que essa palavra vem para nós e nos diz: o que planta e o que rega são servos. Mas vocês precisam entender que a vida, ela só vem de um lugar. Que o crescimento só vem de um lugar. E não importa se vocês entendem como que uma semente vira uma fruta, vai para a terra, vem os nutrientes, cresce a árvore, tem que molhar, tem que não sei o que, dar geada para ficar doce, aquele monte de coisa. Só come depois da geada, meus amados, tá? Fica a dica. Como que o Leandro nasce bebezinho? Como que o Leandro, no seu coração, tem a vontade de se batizar com o modo pastor? Vive uma vida com Deus, é discipulado por A, B, C. Se afasta, não se afasta, cada um tem a sua história. Cara, esse crescimento vem de Deus. Nós precisamos entender isso, meus amados. Sabe por quê?
Porque nós na igreja, ou na nossa vida, ou na igreja, vamos lá, sempre pense na vida pessoal, particular, santificação, sempre pense em noiva, comunidade, igreja. Nós estamos acostumados a tentar dar um jeitinho para crescer, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E eu não estou dizendo aqui que não pode fazer. Mas estou dizendo aqui o seguinte, nós precisamos entender que a gente pode virar pirueta aqui fora para chamar as pessoas. Se nós não compreendermos que é Deus quem dá o crescimento, nós podemos ter um coração e querer orar, por exemplo. Vou levantar todos os dias 3 horas da manhã para orar. Isso é muito legal. Admiro se você faz. Mas se o seu coração não estiver da maneira correta diante de Deus, está só perdendo sono. Se você não entender que Ele é a fonte da vida e da onde vem o crescimento. Meus amados, e Paulo ele vai um pouquinho mais profundo, porque ele fala assim, ó, o que rega, no versículo 8, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Paulo, ele basicamente ele chega assim naqueles irmãos que dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Cara, acorda. Paulo e Apolo apenas são servos. E digo mais para vocês, eles estão unidos, tá? Eles são um. E se vocês ficarem partidarizando, eles são um. Eles não dividam eles, porque eles são um. Paulo e Apolo, e aqui Paulo está falando porque ele é amigo de Apolo, ele conhece Apolo, ele sabe o que Apolo faz pelo reino, ele sabe a responsabilidade que ele, Paulo, tem e a que Apolo tem. E ele fala assim, eu e Apolo a gente é um, cara. Não fiquem pensando que a gente tem o nosso time, que eu tenho meu time e Apolo tem o dele. Pelo contrário, nós somos um. E se de fato eles não fossem um, eles já não estavam plantando e regando, meus amados. Tem muitos por aí, pensando que plantam, pensando que regam, achando que no momento que eles param de regar, acabou. Pensando que no momento que eles param de plantar, acabou. Estou querendo dizer o quê? Ah, saiu da minha igreja, agora vai se lascar. Ah, viu? Saiu, né? Também é um problema aqui, vai ser problema lá. Agora é problema do fulano, né? Aquele que de fato é um cooperador, e agora a gente vai falar disso, ele entende que ele é apenas uma parte do processo. Que ele é apenas uma parte do processo. Que ele é apenas o cara que pega a madeirinha, bota aqui, para fazer a madeira ser do mesmo tamanho, e às vezes ficar dormindo ainda, né? Que era a minha função. Ontem botaram stories lá, e eu tô paradinho assim, todo mundo trabalhando, eu paradinho. Aí meu chefe do trabalho, pô, mãe, tá só parado aí, né? Brincou comigo, né? Mas minha função ali era o seguinte, eu tinha que pegar a madeirinha, passar pro tioron para ele medir, aí eu tirava a cortada, ele botava a próxima. Eu estava sendo só um cooperador, cada um ali estava sendo só um cooperador, se nós pudermos comparar com ontem. Ninguém ali era vital para o processo. Deus é quem dá o crescimento, meus amados. Aquele que sabe que é um, aquele que reconhece que é um no processo, eles sabem que são apenas uma parte do processo. Eles sabem que a obra, que a igreja não é sua. E nós temos falado isso desde a primeira reunião aqui. Nós queremos aqui a 15, 20, 30, 40 anos ter o mesmo temor ou um temor ainda mais aguçado que nós estamos tendo hoje. Entendendo que nós somos
aqui cooperadores e servos no processo. De que é uma responsabilidade, sim, e grande, meus amados, e grande, mas de que a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo, o corpo é de Cristo. A noiva não é minha, não é do Felipe, não é do Elias, a noiva é de Cristo. E nós estamos ajudando nesse processo. Versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus, e edifício de Deus. Nós somos cooperadores, amados. Aqui, Paulo traz 3 categorias, eu não vou entrar muito nisso, nem são categorias, é só, ele está trazendo aqui que nas interações de igreja, muitas vezes nós temos aqueles que são os que vão plantar, muitas vezes são os que vão regar, muitas vezes são os que são plantados, são regados, são cuidados. Tem os que cuidam, tem os que são cuidados, tem os que hoje cuidam, mas já foram cuidados. Tem os que hoje são cuidados, mas daqui a pouquinho vão cuidar. Todos nós, na realidade, fazemos parte de um edifício, ou fazemos parte de uma lavoura, enfim, nós somos parte de um todo. E aqui o importante é que nós nos lembremos que esse todo é Deus quem faz crescer. É Deus quem conduz. No versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, e aqui Paulo fala algo dele. Quando ele foi na igreja de Corinto, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Eu fui aí, eu comecei o trabalho, e eu entendo a minha parte no processo. Mas agora, outro está edificando sobre este fundamento. Porém, cada um veja como edifica. E aqui, a palavra começou a ficar um pouco mais, digamos, um pouco mais séria não, mas parece que ficou um pouco mais difícil de engolir, né? E cada um veja como edifica. E cada um cuide como edifica. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor. E qual é esse fundamento? Esse fundamento é Cristo. Cristo é o fundamento da fé. Cristo é o fundamento. A Bíblia fala que por meio dele, para ele, por ele foram feitas todas as coisas. Cristo, nós cantamos aqui agora. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou com suas linhas de amor. Cristo e suas linhas de amor. E eu sou péssimo para letra, se você vai ver cantando, às vezes eu falo, não, porque eu não esqueço da letra. Eu não tenho tempo de olhar para a pasta, né? E eu também não ensaio a parte vocal. Deveria. Mas tem pessoal que faz bem, então tá bom. Cristo, ele é o fundamento, ele é, meus amados, aquele que nos reconecta com Deus. Ele é aquele por meio de quem essa dependência retorna. Aquela dependência do jardim retorna através de Cristo, para que nós, através de Cristo, agora possamos ser totalmente dependentes de Deus. Entendendo que o crescimento veio dele, que ele é o que nos sustenta, e aqui eu não estou falando só sobre finanças, eu estou falando sobre tudo, a nossa vida ser sustentada por ele.
Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um cuide, veja como edifica. Cara, já passou por uma situação assim? Eu passei poucas vezes, mas eu passei um cenário, alguns meses atrás, anos talvez, 1 ou 2 anos atrás, onde nós investimos bastante tempo na vida de um irmão. E não é porque nós investimos ou achamos que nós investimos e gastamos um tempo. Mas sabe quando você cuida de algo e você olha para esse algo que você cuidou ou que você ajudou a cuidar e agora está sendo maltratado? E eu me lembrava dessa palavra aqui. Não sei se foi nós, ou eu, a Kelly, ou quem discipulou, sei lá, que lançou o fundamento. Mas é muito duro, meus amados. Quando você ajuda em um processo, uma pessoa se chega até Cristo, depois, por irresponsabilidade do que é entender pastorear a igreja de Cristo, você vê pessoas sofrendo. E muitas vezes tem que pegar pela mão, vamos lá conversar, vamos lá arrumar isso aí, porque, cara, o sangue de Cristo morreu por esse cara aí, nós não podemos perder ele. Cada um veja como edifica. É muita responsabilidade, meus amados. E eu falo para os guris, a gente conversa muito sobre isso. Nós temos aqui irmãos com 30, 40 anos de conversão. Talvez até mais. Quantas pessoas já pastorearam esses irmãos e agora estão conosco aqui? É muita responsabilidade. Nós não podemos agora, depois que foram colocados vários processos passaram, agora a gente vem e joga uma água quente nessa planta. E a planta morre. Olha só, que absurdo. Não podemos fazer isso, pelo contrário. Temos que ajudar, temos que cuidar dessa planta que está crescendo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto e é Jesus Cristo. Pode dizer amém? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Amém. E se alguém edifica sobre o fundamento, e se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, é prata, é pedras preciosas, madeira, feno, palha. E aqui Paulo dá várias categorias aqui, eu não vou entrar nesse pormenor. Paulo diz agora que a obra de cada um vai ser manifesta. E que lá no dia vai haver um processo, que essas obras vão passar pelo fogo. E aquilo que é precioso permanecerá. Eu sempre lembro de aniversários quando eu falo essa passagem. Aquilo que é precioso permanecerá. Todas as obras serão provadas pelo fogo. Aquilo que é precioso permanecerá. É isso? Acertei? Essa pode cantar essa música já. As obras serão passadas pelo fogo, meus amados. E o feno, a palha, vão queimar. A madeira queima. Mas já o ouro, ele é purificado pelo fogo. Eu não sei se foi esse o propósito de Paulo, eu entendo que sim. E aqui, por isso que eu digo que a palavra fica um pouco mais difícil, porque nos chama a responsabilidade de fato, para o que nós fazemos no reino. E quando eu falo para o que nós fazemos no reino, não é só para aquele que pastoreia. Meu irmão, quando você está sentado do lado de um irmão, vendo um jogo do Brasil com Marrocos, você pode edificar esse irmão. Ou você pode não edificar esse irmão. A responsabilidade ela é de todos nós.
É óbvio que existe uma responsabilidade maior sobre os que ensinam. Inclusive, a Bíblia, ela atrela o quanto mais... Sabe aquele papo do Peter Parker lá? Grandes poderes, grandes responsabilidades, é isso? Ninguém tem grande poder aqui. Mas o quanto mais conhecimento te é dado por Deus, mais tu é esclarecido e mais tu é inculpável. Indesculpável? Desculpável. No dia do juízo. Porque tu sabia. Deus, ele age muito nisso. Se tu sabe, e a lei veio nisso, a lei veio para nos mostrar, a lei teve vários papéis. Um dos principais, nos mostrar o que era pecado. Agora que sabe a lei, agora tu sabe o que é pecado. Versículo 13, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Esse versículo é um dos grandes mistérios que eu tenho. É um dos mais difíceis, não um dos mais, mas alguns, sabe aqueles versículos que tu acha difícil de entender? Esse aqui para mim é um deles. Mas eu compreendo que... E aqui nós podemos fazer uma relação com a salvação ser pela graça, com a salvação ser pela fé, e de que talvez se as nossas obras não forem tão boas, ainda assim a misericórdia do Senhor nos alcançará. Mas existe algo, meus amados, que é galardão, e eu não quero entrar nesse mérito também. E sempre que se fala em galardão é estranho, porque parece que a gente está... parece que nós estamos querendo algo, né? Sabe? Quando tu fala sabe quando tu... Deixa eu pensar aqui uma comparação boa. Achei uma comparação boa. Sabe quando tu fala de herança? Ninguém gosta de falar de herança, né? Porque é meio estranho. Sabe quando tu vê aqueles filmes lá que tem um ganhou mais, outro ganhou menos, aquelas coisas lá? É estranho falar sobre recompensa. Eu nem sei, meus amados, e aqui a gente não gosta de falar muito, mas de fato existe. Galardão existe. O galardão é algo que vai ser sim pelas obras e que uns terão mais, outros terão menos, mas é o galardão, isso é bíblico. Eu não sei se é a casa mais próxima lá, eu não sei se é a casa de frente para a Rua de Ouro, Mar de Cristal, eu estou lembrando lá das músicas, né? Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar... Jaspe? Ah, Jaspe Cristal, é verdade. Jaspe Cristal. Eu não sei se o galardão é isso, se é estar mais próximo, se não é. Não sei, meus amados. Eu sei, eu quero estar lá. Mas vai haver um galardão. E esse galardão tem a ver com essa recompensa aqui. E agora no 16 e no 17, para a gente encerrar, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que são vocês, é sagrado. Meus amados, aqui talvez seja a parte mais pesada desse trecho. E a parte que mais nos chama a responsabilidade. Eu não sei, nós saímos da nossa casa hoje, não apenas porque nós somos descompromissados. Pelo contrário. Nós entendemos o que é o Evangelho. Nós temos um compromisso com Deus. Amém? E nós entendemos, meus amados, que nós precisamos ter cuidado. Olha para o irmão que está do lado, não precisa falar nada, tá? Mas só olha. Esse irmão maravilhoso e lindo que Deus te deu. Sabia que ele é um santuário de Deus? Sabia que Deus hoje não habita nesse lugar aqui? Mas ele habita no coração do teu irmão aí? Ele é o santuário
de Deus. Como que você trata esse santuário? Aqui a gente fala para o âmbito pessoal, como que eu trato o meu santuário, como que eu levo a minha vida de santificação com Deus, é pelos meus padrões, ou entendendo que o crescimento vem de Deus e que eu sou suprido por Ele? Como que eu trato o meu irmão, o santuário que Deus também habita? Pelos meus padrões humanos? Ou entendendo que Deus é quem conduz esse processo? Meus amados, nós precisamos entender essa responsabilidade, que nós somos cooperadores de Deus. Nós precisamos cuidar. Temos vários irmãos aqui que são casados. Vários irmãos são casados. E eu não sei você, cara, mas você cuida da sua esposa. Você cuida do seu esposo. Se ele está ruim, está doente, você já fica preocupado, já fica nervoso, já quer estar mais perto do que o comum, do que o normal. Se ele está falseando da perna, já vai agarradinho com ele. Nós temos que ter um tratamento similar assim também com os nossos irmãos. Posso ouvir um amém? Amém. Não estou dizendo que você é casado com seu irmão, mas estou dizendo o seguinte: nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos cuidar do santuário de Deus. Nós precisamos cuidar da nossa fala um com o outro. Nós precisamos orar por nossos irmãos. Nós precisamos orar uns pelos outros. A palavra é recheada de palavras assim: orem uns pelos outros. Orem sem cessar. Nós precisamos disso, amados. A nossa igreja, ou a igreja de Cristo, mas nossa comunidade, um sonho que nós temos é que essa comunidade seja reconhecida como uma comunidade que ama uns aos outros. Que ama uns aos outros. E esse amor não pode ser da boca para fora, mas tem que ser um amor onde quando a gente se dirige para o irmão, a gente já tem um cuidado, cara. Vou cuidar como é que eu vou me dirigir para esse irmão, porque ele é santuário de Deus. Isso é uma amizade, isso é um vínculo que eu não posso estragar com uma palavra áspera. Eu não posso estragar com uma brincadeira. E se eu fiz isso, me perdoa, meu irmão. Sabe? Se você fez isso, pede perdão. Cuide. Vamos cuidar uns dos outros. Amém?